Oi, gente, mais um tema para vocês. É um tema que não é pedido, mas eu sei que é um tema que vocês me perguntam muito, que vocês querem saber muito, que é sobre o agir de Deus, né? É uma coisa que eu quero passar para vocês, que é muitas das vezes quando a gente está no silêncio, né? Que a gente está sem saber de nada que está acontecendo lá, a gente acaba ficando ansiosa. E essa ansiedade faz com que a gente faça coisas erradas, faz com que a gente tome atitudes precipitadas, né? A gente acaba se guiando não pela razão, mas sim pela emoção, né? Às vezes, quando eu já fui muito emotiva, eu fiz muita coisa errada no início do meu deserto, né? Então eu acabava agindo por impulso. E essa atitude de agir por impulso, às vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa certa, às vezes a gente acha que a gente fazendo alguma coisa vai trazer o cônjuge mais rápido, né? A gente acaba querendo precipitar. E quando a gente age com as nossas mãos, a gente acaba afastando, porque a gente acaba atrapalhando o agir de Deus, né? A gente tem um tempo para passar no deserto. A gente não gosta do deserto, eu sei disso, que é o pior do lugar do mundo, né? Mas quando a gente começa a entender o propósito do deserto, não que a gente aceite, mas a gente começa a compreender e a tornar o deserto um lugar mais agradável de se estar. Não é para a gente fazer morada no deserto, mas é para a gente tentar tornar um lugar mais feliz possível. Né? Quando a gente começa a compreender, fica mais fácil de se conviver nele. E quando a gente começa a querer atrapalhar, a querer colocar a mão, a querer agir por Deus, a gente atrapalha o plano dele. Tem muitos casos de pessoas que eu converso, né, por direct, que eu dou atendimento, que às vezes as pessoas agem por impulso e acabam às vezes atrapalhando a convivência que está tendo com o cônjuge, né? Às vezes as pessoas, quando a gente fala deixar ir, né, mas mesmo assim é tratar bem, às vezes alguma coisa que você combinou com o seu cônjuge, você vai lá por impulso e faz tudo errado, faz tudo ao contrário. Aí acaba gerando um atrito, acaba gerando uma briga totalmente desnecessária. Eu sei que ficar no silêncio, eu sei que ficar sem saber de nada, a gente acaba criando fantasias na nossa cabeça. E essas fantasias atrapalham o nosso viver. Então por isso que quando a gente fala, quando eu falo principalmente, tente não focar no seu cônjuge, tente focar em você. Muita gente me pergunta como que eu orava. A minha oração era voltada para mim. Na verdade, assim, eu boto que teve mais ou menos duas fases do meu deserto. A primeira fase que eu focava só no meu cônjuge, que era, Senhor, traz ele de volta. Senhor, o que eu posso fazer para trazer ele de volta? Senhor, me ajuda a trazer ele de volta. Senhor, afasta ele da OM. E teve a minha segunda fase do meu deserto, foi quando eu percebi que quem estava precisando de ajuda era eu. Era eu que estava chorando o tempo todo, era eu que estava me acabando, era eu que estava emagrecendo, era eu que não estava vivendo. Então eu compreendi que a oração tinha que ser voltada para mim, não para ele, porque ele estava vivendo a vida dele. Então eu entendi que dele Deus cuidava. Não que assim, você não orava pelo seu marido. Na segunda fase do meu deserto, quando eu entendi e descansei, eu orava até para ele sim, mas eu orava para Deus abençoar, eu orava para Deus tirar as escamas, para Deus mostrar o que estava em oculto para ele. Mas de resto era tudo meu, era tudo eu, era eu que estava sofrendo, ele estava achando que estava sendo feliz, mas eu que estava sofrendo. Então eu comecei a deixar ele com Deus mesmo, para Deus cuidar dele, e comecei a cuidar de mim. Foi aí que Deus realmente começou a cuidar de mim e cuidar dele lá com a OM, né? Que foi quando começou a mostrar realmente, Deus começou a mostrar para ele o que era aquela vida, como é que era a verdadeira OM, porque no início tudo são flores, tudo no início é maravilhoso, tudo é lindo, mas a rotina, a convivência mostra realmente quem é. Ninguém consegue fingir ser uma coisa 24 horas. Por isso que quando eu falo que quando você tem que começar a mudar, você tem que começar a mudar por você, verdadeiramente. Não para você fingir para o seu esposo que você está mudando. Quando você começa a mudar, você não tem que ir lá contar para ele, olha, eu estou fazendo isso, olha, eu estou mudando, olha, não. Ele vai ver nas atitudes, ele vai ver no dia a dia. E é isso. Então, não tente atrapalhar o agir de Deus. Deus sabe o momento certo.
Se está no oculto, mas ele nem sabe que eu estou mudando, ele nem sabe isso. Deus dá o jeito dele, na hora certa ele vai saber toda a sua transformação, tá bom? Então creia que Deus vai fazer uma revolução na sua vida. Creia que Deus está agindo. Não fique ansiosa, eu sei que a gente fica ansiosa, mas tenta se ocupar, tenta ocupar a mente, é o que eu sempre falo, ocupe sua mente. Não deixe o inimigo trabalhar, não deixe o inimigo fazer morada na sua mente, porque é isso que eles fazem. Quando eles estão vendo que eles estão te deixando ansiosa, quando eles veem que estão te atrapalhando, que está fazendo você começar a ficar com medo, é exatamente o trabalho que eles querem, porque aí você vai fazer alguma coisa errada, você vai tomar uma atitude errada. Então não tente atrapalhar o agir de Deus, não coloque a mão. Toda vez que a gente coloca a mão, a gente acaba empurrando ele para outra pessoa ou acaba afastando eles para outra pessoa. Quando você deixa Deus agir, as transformações são tão maravilhosas que às vezes você não consegue nem entender. Então tire esse tempo, já que está no silêncio, para cuidar de você, para focar em você, para você se tornar uma outra pessoa, para quando o seu casamento for retornado, você ser uma nova esposa, um novo esposo para sua esposa, para o seu esposo. Os casamentos estão sendo terminados, estão sendo destruídos, exatamente porque às vezes a gente não tem o dom de esperar, e eu sei disso. Quantas vezes meu marido falava alguma coisa, eu queria retrucar na hora, eu queria revidar na hora. Mas hoje eu aprendi que tem momentos que a gente precisa ficar calada. Que às vezes a gente ficando em silêncio, a gente faz mais estardalhaço do que se a gente abrir a boca para reclamar. Pensa nisso, gente. Antes de fazer uma briga, antes de ter um atrito, pensa nisso. Vai resolver? Não vai resolver? Então se cale. A gente não está sendo feita de boba, a gente está sendo sábio, tá bom? Então que Deus abençoe todos vocês, toque no coração de vocês para vocês se tornarem novas pessoas, foquem em vocês, deixa que o seu cônjuge, Deus está agindo, Deus cuida, não coloque a mão, deixe Deus agir, tá bom?